Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Veterinária Descomplicada. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que aparentemente parece ser banal, mas na verdade causa muito prejuízo para a saúde do seu animal. Nós vamos falar sobre as pulgas, esses insetos ectoparasitas chatinhos que causam bastante prejuízo, não só referente à coceira do animalzinho, mas eu vou explicar direitinho para vocês tudo que pode causar, tá bom? Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem lá a sua curtida, sigam minha página no Instagram, @doutorajuliana.vet. Lá no Instagram eu coloco conteúdo quase que diariamente, bastante interessante para vocês, sempre referente à saúde dos seus pets, voltado para os tutores e assuntos que lidam no dia a dia da rotina veterinária, tá joia? Então vamos lá, vamos falar sobre esses insetos danadinhos. Então, o que muito tutor vem e me pergunta assim, a gente está fazendo exame de rotina no animal, analisa, faz todo a consulta em si, e de repente a gente encontra uma pulga. A gente fala para o tutor que tem uma pulga. Alguns deles não acreditam. Fala, mas meu bicho vive em apartamento, vive dentro de casa, não passeia na rua, não sai, não tem como pegar alguma pulga. Ah, tem? Eu vou te explicar como. A pulga, ela pula, né? Começa daí. Não tem asas, mas é um bichinho que pula e que pula alto, né? Ela não vive só na rua, mas onde que a gente pode encontrar? Se você mora em apartamento, teu vizinho do lado pode ter um cachorro ou um gatinho que tenha pulga. Essa pulga, como ela pula, ela pode sim sair da casa e parar na frente da sua. Ela pode ficar no seu capacho, que é onde você limpa o pé para poder entrar dentro de casa. Quando você abre a porta, ela pode adentrar a sua casa. Ela pode vir na sola do seu pé. Ela pode vir no seu sapato enquanto você mesmo está passeando na rua, pode vir na sua roupa. Tem várias formas, né? Um cachorro que mora, um cachorro, um gatinho que vive em casa sem ser apartamento, os outros cães e os outros gatos que estejam com pulga, eles podem deixar essas pulgas na garagem, na frente de casa, e elas pulando virem até o hospedeiro delas, que é o animal. Sendo que quando tem uma infestação muito grande de pulgas, além do animal ser um hospedeiro, a gente passa a ser também. Elas acabam migrando para a gente, nos picando também. As pulgas, elas se alimentam de sangue dos animais, e o nosso também. Existem as pulgas dos cães, as pulgas dos gatos, mas os cães podem ter a dos gatos, os gatos podem ter a dos cães, tá? Isso não difere. O que importa é que é a pulga, que é um ectoparasita, vive na superfície do pelo, da pelagem, e adentra a pele através do aparelho picador-sucador. Suga sangue do animal, né? E vai causar prejuízo. Em casa, onde a gente pode identificar essas pulgas? Se você tem piso de taco, é um grande indicador. Se seu animal não sai para a rua, mas vive com pulga, piso de tacos, eu lamento informar, mas é um lugar onde elas adoram depositar ovos e se proliferar. Então, gosta de caminha, gosta de tapete, de sofá, casinha de madeira, ambientes escuros onde as pulgas adultas depositem os seus ovos. Elas adoram passear por esses locais. Rejunte, grama, batente de porta, locais onde você leva seu pet para passear, as pracinhas, os ambientes pets, né, que eles costumam passear, todos esses locais podem ter pulgas, tá? Às vezes tecido, você deixa um tecido jogado, um tecido guardado, ela acaba se proliferando ali. Como que é o ciclo da pulga? Como que funciona? Então as pulgas, elas nascem de ovos, né? A pulga adulta deposita ovos no ambiente, que são todos esses que eu falei para você, de rua, de casinha, de madeira, elas depositam os ovos lá. Esses ovos, eles vão eclodir e vão se tornar larvas. Essas larvas vão se tornar pulgas adultas
E essas pulgas adultas, ao longo da sua vida, elas depositam no ambiente uma média de 2.000 ovos. Calcule 2.000 novas pulguinhas no ambiente para picar o seu animal. Então a gente tem que, cortar esse ciclo. Para cortar esse ciclo, não basta tratar só o animal, a gente tem que tratar o ambiente também. Outro item que é interessante da gente verificar, às vezes animais que são muito peludinhos ou que tem o pelo mais escuro, a gente passa a mão e não consegue observar a pulga porque a danadinha corre no meio do pelo, facinho. O que a gente consegue ver? Na base da cauda, perto do bumbumzinho do cachorrinho, você pode passar a mão e sentir às vezes e verificar, parece que tem uns pontinhos pequenininhos, parece pimenta do reino, grãozinho de pimenta do reino triturado. Isso são as fezes das pulgas. Então ali é o produto do que elas se alimentaram, que é o sangue digerido do seu animal. Às vezes você não consegue ver que a pulga está ali no meio da pelagem, mas você consegue ver o produto dela, que são as fezes. Então você sabe que seu animalzinho tem pulga. Principais locais onde você consegue verificar: base da cauda, aqui na nuca, que é do pescocinho, e na barriguinha. Elas acabam aparecendo por ali. Sempre bom ficar atento, tá? Às vezes você acha que não tem, mas o bichinho tem sim e está sendo prejudicado por causa disso. Bom, vamos lá. Agora, o que é importante da gente dizer com relação às doenças que as pulgas podem causar. Então, como eu falei para vocês, a fonte de alimento delas, para elas poderem crescer, se reproduzir, espalhar mais de 2.000 ovos na sua casa, que vão subir no seu animal novamente, é o sangue. Então, a gente tem que cortar esse ciclo, tá? O que o animal passa a apresentar, pode ser que apresente por uma infestação de pulgas, porque ela leva a doenças. Então ele pode ter diminuição do apetite, passa a comer um pouco menos, fica desanimado, pode ter febre. São sinais que não são específicos, mas são sinais indicativos. Se coça demais, fica estressado por causa dessa coceira que é incessante. Às vezes até por tanto se virar para coçar, pode ter dor na coluna, dor em articulações. De tanto se coçar, pode perder pelo, pode formar uma barreira de infecção bacteriana secundária. Então coça demais, abre um espaço para infecção bacteriana, essa bactéria adentra na pele e você vai ter dois problemas, né? Um cão que a gente fala que é atópico, que é um cão que tem muita alergia, há vários fatores, então é um outro tema, mas um cão que é atópico, ele pode ter uma alergia muito violenta à picada da pulga e agravar os quadros de alergia que ele já tenha. Pode desenvolver no animal uma coisa que chama DAP, que é dermatite alérgica à picada de pulga. Isso também é um fator primordial, chato, difícil de tratar e que judia muito do seu animal. Pode levar também a miíase, as bicheiras, famosas bicheiras, porque se o animal coça muito, pode formar uma ferida. Nessa ferida a mosca pode vir pousar, depositar os ovos dela e ali formar as larvas, né, que a gente vulgarmente chama como bicheira. Além dessa coceira intensa, animais que têm infestação de pulga muito grandes, eles acabam liberando um parasita intestinal que chama dipilídeo. Como que a gente vê esse dipilídeo? Quando o animal vai fazer o cocôzinho, ou no próprio cocô, ou ao redor do ânus, ficam umas larvinhas bem pequenininhas, parece um grãozinho de arroz, assim, branquinho, se movimentando. Quando a gente consegue observar saindo pelas fezes ou ao redor do ânus, isso significa que tem uma infestação muito grande lá dentro do intestino. Esse parasita, como que ele acontece? Não é que a pulga suga o animal e ali deposita uma larva. É quando o animal se coça. Então ele vai estar com pulguinha, você percebe que ele vai acabar se coçando, ele engole uma pulga, essa pulga vai morrer dentro do organismo dele. Só que ela morrendo, ela eclode lá dentro, sai essa têniazinha que vai colonizar o intestino do animal. É como se fosse uma tênia mesmo.
Ao longo do tempo, essa tênia ela pode gerar anemia para o animal, ele passa a não absorver os nutrientes da alimentação e causa uma infestação mesmo nesse animal e pode ser uma zoonose, tá? A gente pode acabar adquirindo isso secundariamente. Então é importante da gente tratar e observar. Uma outra doença que pode acontecer, duas doenças que são muito importantes, transmitidas pela pulga. Uma é a Hemobartonella. Feres geralmente acontece em gatos, mas pode acometer os cães também. E a outra é o Micoplasma. São duas doenças silenciosas, importantes. Essas duas são duas doenças que elas ficam colonizando a extremidade externa das hemácias, então fica lá ao redor da hemácia do animal, causando uma hemólise ao longo do tempo. O que é uma hemólise? É o rompimento dessa hemácia. Então, ao longo do tempo, seu animal pode ter uma anemia gravíssima, que pode ser fatal dependendo do período em que a gente observar essa anemia, conseguir caracterizar ela. Pode ser tarde demais. E tudo isso por causa de uma danada de uma pulga, que a gente achou que era normal, tem uma pulguinha, tem algumas pulguinhas, é normal? Não, não é normal, tá? Sempre que seu animal tiver algum indício de pulga, a gente tem que fazer o tratamento certinho, tá ok? Bom, como que é o tratamento então? A gente trata as pulgas através de duas vertentes, e as duas são importantes. Então a gente tem que tratar o ambiente e a gente tem que tratar o animal. Não adianta tratar só o animal. Por quê? Porque as pulgas depositam os ovos no ambiente. Lembra que a gente falou? Se ela deposita no ambiente, passado o período, esse ovo que ela depositou lá vai eclodir e vai subir no animal de novo. Então você está tratando só uma face dela, que seria o animal. E o ambiente, como é que tá? Como que a gente faz então para tratar isso e definitivamente eliminar da sua casa? Em primeiro lugar, existem produtos que são específicos para pulgas e carrapatos. Esses produtos a gente encontra nos pet shops. Muito importante, quando você for utilizar esses produtos, eles são de uso exclusivo ambiental, tá? Para utilizar tapete, carpete, casinha, objetos do animal lavados separadamente, de acordo com a prescrição de cada produto. Jamais, em hipótese alguma, utilizem esses produtos que são para usar no ambiente, no seu animal, tá? Esses produtos, se utilizados no animal, eles podem causar prejuízos intensos e até levar à morte, tá? Eles são extremamente tóxicos para o animal, são venenos. Tá? Veneno é para usar no ambiente, não no animal, nunca. Tá bom? Tô dizendo isso porque já aconteceu várias vezes de utilizar esses produtos nos animais e ser tarde demais, tá? Alguns deles não resistem. Quando você for utilizar esses produtos no ambiente, deixar o seu animalzinho fora do local. Se você mora num local pequeno, colocar ele num cômodo, espera secar, secou, tá ok? Depois coloca esse animal no ambiente e assim vai revezando os ambientes. Se você mora em casa, a sua suspeita seja que esteja vindo da rua, ao término da limpeza da sua casa, pega o restante que sobrou desse balde com esse produto, com água diluída, e joga na frente da casa. Vai cair na calçada, vai secar, vai ser mais um indicativo de que você está fazendo a coisa certa. O que é legal de fazer, que dá para fazer também, colocar um pouco desses produtos dentro do aspirador de pó e aspirar os locais onde você acha que tem. Então, sofá, casinha, o chão, rejunte, batente de porta, porque a pulga que você vai estar sugando, ela vai entrar em contato com esse produto dentro do aspirador e vai morrer lá dentro, tá? Acho que deu para entender, né? Então é importante tratar o ambiente em conjunto com o animal. Como que a gente trata o animal? Existem vários produtos no mercado para tratar. A gente tem que tomar cuidado com alguns deles. São todos de acordo com o peso e com a idade do animal. Existem as pipetas, que são produtos pequenininhos com líquido dentro que a gente utiliza na nuca deles. Existem umas mais simples e umas mais completas. As mais completas, elas servem para pulga, para carrapato, para ácaro de ouvido,
Elas servem como sarnicidas, algumas delas, e como vermifugação também. Essa vermifugação ela vai sendo feita através da pele, absorção, lentamente e gradativamente. Existem as menos completas, mas que também são funcionais. Existe também comprimido para dar por via oral. Esses comprimidos, eles têm uma duração de 24 horas apenas. Eles têm duração de 35 dias, tem duração de 3 meses. Depende do comprimido que você for dar, depende do prazo que você for precisar. Existem as coleiras que são mais em conta, que não recomendo as mais em conta por causa do odor excessivo que tem, pode intoxicar o animal. Se você for utilizar a coleira, opte pelas coleiras que têm duração de 8 meses. Elas não têm um cheiro forte para o animal, elas funcionam, eu digo isso por experiência própria porque eu utilizo nos meus cães, elas servem para cães e gatos. Duram 8 meses, então você vai ter uma proteção bem bacana. E um adendo que a coleira ela pode ter é que além de proteger contra pulga e carrapato, ela serve como ela afasta os insetos do seu animal também. Então é importante porque protege contra a leishmaniose, que é uma outra doença dos animais, não vou focar nisso, mas é bacana porque serve contra também, tá? Tomar cuidado com coleira com gato que vai pra rua, por quê? Os gatos eles são danados, eles pulam, eles descem, eles correm, eles fogem de cachorro, de predador, e nessas escapadas, nessas fugidas, eles podem se enroscar, então acabam enroscando a coleirinha, é importante, tá? Se for utilizar em gato, as coleiras, prefiro utilizar nos gatos que fiquem dentro de casa, que vocês têm um maior controle, conseguem observar o que ele está fazendo. Caso contrário, utilizem ou o por via oral ou o da nuca. Muito importante, gente. Medicação que é para ser utilizada em gato, é para ser utilizada em gato. Em cachorro. Nunca utilize ao contrário, tá? Porque pode gerar intoxicação seríssima, pode gerar coma, pode vir a óbito por causa de medicação utilizada de forma errada. Então, para gatinho é para gatinho, para cachorrinho é para cachorrinho. Existem os shampoos também que podem ser utilizados e existem os talcos. Os talcos eu também tenho uma ressalva com eles. Por quê? Gato principalmente, eles têm o hábito de tomarem aquele banho, de se lamber, fazer auto-higiene. Quando você utiliza um talco neles, eles acabam, não é para ser absorvido por via oral, né? Talco é para ficar na pele e agir ali externamente. Se eles se lambem, eles podem ingerir esse talco, e esse talco pode gerar uma intoxicação. Tem cães também que são um pouco intolerantes aos talcos, até pela quantidade excessiva que é utilizada neles, então tomar cuidado quanto a isso. Gente, para vermifugação é importante de fazer também nesses cães que têm essa infestação grande de pulgas. Essas pipetinhas, como eu falei para vocês, ou alguns comprimidos, eles também servem como vermífugo. Mas se o animal ele tem uma infestação muito grande, principalmente daquele dipilídeo, que é aquele vermezinho horroroso que sai com as fezes do animal, é bacana a gente fazer uma vermifugação por via oral. Vermifugação utilizada como tratamento nesse caso, tá? Às vezes ficam alguns resquícios e não é isso que a gente quer. Animal não é para ter nenhum tipo de parasita, tá? Nem interno e nem externo. Então não é para ter verme saindo pelo bumbumzinho e não é para ter pulga, carrapato, nada disso. A maioria desses produtos, eles são para pulga e para carrapato. Só que eu vou focar, a gente foca nesse vídeo só em pulga. No próximo vídeo a gente fala sobre carrapato, tá joia? O que a gente tem que prestar atenção, assim, para resumir essa conversa, pulga não é normal ter. Se tiver, a gente tem que tratar. Ela causa doenças que podem levar o seu animal a uma anemia intensa, bem sutil, então você não percebe, vai acontecendo, ele pode falecer por conta disso. Então o que a gente tem que prestar atenção é trabalhar com a prevenção, sempre. Não deixar o seu animal
ter uma infestação grande de pulgas para depois você lidar contra isso. Fazer sempre essa prevenção, utilizar a medicação para pulga para ele, de acordo com cada fabricante, de uma forma constante, contínua, sempre para preservar a saúde do seu animal, tá joia? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar aqui embaixo que eu vou responder. Gente, muito obrigada por terem me escutado. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal e sigam a minha página lá no Instagram, @doutorajuliana.vet. Até mais com o próximo vídeo para vocês. Beijo, beijo, beijo.